De As Brumas de Avalon a Harry Potter, dos contos dos irmãos Greens ao tenebroso Bruxa de Blair. As bruxas estão por aí há muitos e muitos e muitos e muitos anos. É um pouquinho difícil precisar ali de onde surgiram a ideia ali, enfim, a lenda sobre bruxas. Mas existe uma chance muito grande que ela tenha se originado na África. Então, hoje nós vamos falar sobre as bruxas, as reais e as imaginárias. Olá, amantes da leitura! Meu nome é Jéssica e esse aqui é meu canal Escrita Pena e hoje estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre as bruxas, as reais e as imaginárias que estão aí nas lendas, nos contos, no folclore, nas cantigas, enfim, nas histórias de terror, sendo colocadas como criaturas malignas, servas do próprio demônio, ou como criaturas benéficas que estão aí para ajudar a humanidade. Não se sabe ao certo, com 100% de certeza, de onde surgiram as primeiras lendas sobre as bruxas. Porém, uma certeza, ou uma pequena certeza que a gente pode ter, é que elas começaram a surgir, as primeiras lendas, os primeiros relatos, começaram a surgir ali na África, que é o berço ali da humanidade, e as primeiras histórias, os primeiros relatos, enfim, vêm ali daquela parte ali, enfim, da África, que é o berço da humanidade e que provavelmente é onde se originou a maioria das lendas, que enfim foram depois adaptadas para a cultura de outros povos. Basicamente, os primeiros relatos mesmo, enfim, sobre bruxas, como nós a conhecemos, enfim, né? Aquela criatura maldosa, maléfica, horrorosa, com a verruga no nariz, começaram a surgir ali na cultura greco-romana e hebraica. Na greco-romana, como Hécate, que era uma deusa, que ela, enfim, o nome dela em grego significa a distante, mas tem ali uma ideia de que Hécate, H-E-K-T-A, enfim, vou deixar tudo bonitinho aqui linkado, tenha surgido, na verdade mesmo, do egípcio, que tenha sido, né, esse nome tenha surgido primeiramente do egípcio, que enfim significava a toda poderosa, a que tinha todo o poder. Enfim, essa deusa da cultura greco-romana era uma deusa meio sombria, meio obscura, que aguardava ali os viajantes nas encruzilhadas com os seus lobos fantasmas, enfim, e atacava sem nenhum motivo aparente e que mandava ou levava, enfim, sonhos, né, pesadelos, na verdade, ruins para as pessoas. No relato do hebraico, no caso, seria essa criatura, enfim, que foi depois transformada em bruxa, seria Lilith, e aí a gente tem história pano pra manga aí, enfim, tem muita história envolvendo a Lilith, mas Lilith na Torá, que seria a Bíblia hebraica, enfim, vou deixar tudo linkado, tá, gente? Pode ficar tranquila, se vocês quiserem se aprofundar nos assuntos. Seria a primeira esposa de Adão, que ela foi criada exatamente como Adão, do pó, enfim, eles foram criados de forma igual, então eles eram iguais, e ela foi criada para ser a parceira de Adão, para ser a esposa de Adão. Só que a Lilith, ela não quis se sujeitar ao marido, ela não quis, enfim, ser menor que o marido dela. E por conta dela não querer se sujeitar, ela acabou fugindo do Jardim do Éden, enfim, nem vou entrar muito nesse mérito, mas ela acabou sendo expulsa do Éden e depois disso ela não teve uma vida muito boa e ela acabou se, enfim, ligando ali, tendo relações com criaturas sombrias, com criaturas obscuras que deram aí origem aos primeiros demônios. É essa a história que eles contam, pelo menos.
Mas existem alguns relatos que contam uma outra história sobre Lilith, enfim, que até que transformaram a Lilith em uma outra deusa de uma outra cultura, enfim, mas não vou entrar muito nesse mérito. Mas os primeiros relatos, as primeiras ideias, enfim, a base, a raiz para se criar as bruxas foram dessas duas, a Hecate e a Lilith. Tanto que as bruxas, na época ali da caça às bruxas, enfim, tinham muitas das suas características pegas aí dessas duas, tanto a Hecate quanto a Lilith, que acabou virando uma coisa só, jogaram tudo no mesmo balde, virou tudo farinha do mesmo saco. Mas enfim, não é mesmo? Também tivemos, depois de tudo isso, cada vez mais a crença, antes as bruxas, enfim, eram só mulheres sábias, mas aos poucos, enfim, principalmente por ideia da Igreja Católica, enfim, por conta de vários dogmas, por conta de que a mulher precisava se sujeitar, igualzinho a história da Lilith, né? A mulher precisava se sujeitar, a mulher precisava seguir o homem, ela não podia ter ideias próprias, ela não podia ser livre, ela não podia viver fora dos padrões que ela já era tida como bruxa. Então, normalmente, as bruxas eram ali no real, tá, gente? Eu não tô falando de história, não, no real. As mulheres, né, normalmente eram mulheres. Muito dificilmente o homem era condenado à morte por bruxaria, só mulheres mesmo. As mulheres que não seguiam ali o que se era esperado para elas na época já eram taxadas como bruxas, julgadas e mortas na fogueira, e pronto, final, e acabou, e ninguém queria nem saber. Então, normalmente, as mulheres que não seguiam as regras da sociedade, que viviam longe da sociedade, sozinhas na floresta, por escolha própria, por querer ter uma vida mais livre, enfim, seja lá pelo motivo que fosse, elas eram já taxadas como bruxas e mortas. Aí tivemos aí toda a história ali de Salem, se vocês quiserem mais aprofundadamente saber sobre isso, vou deixar também linkadinho, tudo bonitinho aqui, como eu sempre digo, que teve toda aquela histeria coletiva em Salem, enfim, por conta de coisas que até hoje ninguém sabe dizer se aconteceu mesmo, se não aconteceu, se foi histeria coletiva, enfim. Mas várias mulheres acabaram sendo mortas sem terem feito absolutamente nada. A caça às bruxas, enfim, foi terrível, foi horrorosa. Milhares de mulheres inocentes morreram sem terem feito absolutamente nada, simplesmente porque elas eram diferentes dos padrões da época. Se a mulher era bonita demais, ela era uma bruxa. Se a mulher era feia demais, ela era uma bruxa. Se ela tinha ideias revolucionárias, ela era uma bruxa. Enfim, a mulher não podia abrir a boca que ela já era uma bruxa, que ela era queimada. Então, é um pouquinho complicado. Mas voltando às bruxas, das histórias, das lendas, do que ficou mesmo no imaginário, quais seriam os poderes dessas bruxas? O que essas bruxas poderiam exatamente fazer? E até onde vão esses poderes dessas bruxas? Para vocês entenderem um pouquinho mais, eu vou falar sobre magia branca e magia negra, ou magia obscura, ou magia maligna, tá, gente? Magia branca, como o próprio nome já diz, né? Porque parece que branco é tudo de bom e negro é tudo de ruim, mas não vou nem entrar no mérito da história, só tô querendo colocar aqui como normalmente é conhecida, né? Magia boa, magia de luz, whatever. A magia que é feita com propósitos benéficos, de uma forma boa, que é feita para o bem. Praticado, obviamente, por bruxas boas, por bruxas que têm intenções benignas, por bruxas que prezam a natureza, o equilíbrio, e fica muito pautado que as bruxas boas são aquelas que vivem em equilíbrio com a natureza, com os espíritos, com todas as coisas que estão ali ao redor dela, e as bruxas malignas são o oposto, que elas não têm, que elas não praticam coisas boas e que por isso elas estão em desequilíbrio com a natureza. Então, as bruxas benignas, ou a magia benigna que seja, ela era usada para o bem, normalmente em equilíbrio com a natureza, utilizando-se dos elementos, enfim, da natureza, flores, plantas, raízes, enfim, tudo em equilíbrio com
à natureza. A magia maligna, por outro lado, era utilizada normalmente em benefício próprio, em benefício de coisas, enfim, desejos egoístas, né? Então, vocês veem que uma coisa é para todas as coisas lindas, maravilhosas e boas, e a maligna é justamente para o oposto. Se bem que ultimamente a gente anda um pouquinho misturado, principalmente quando se trata de criaturas sobrenaturais, mas enfim, a gente chega lá. E as malignas, elas estão em desequilíbrio com a natureza, normalmente elas usam animais mortos, enfim, tem toda ali uma ideia de coisa ruim, de coisa obscura, de querer prejudicar as pessoas, de querer só o bem próprio, de nunca pensar nos outros, normalmente com fins egoístas. Existem vários tipos de bruxas e como o poder dela pode ser utilizado ou como o poder dela pode ser canalizado ou que tipo de poder a bruxa tem, enfim, que ela consegue utilizar, vai depender muito da história que você está lendo e da mitologia na qual o autor se baseou. Algumas bruxas precisam de objetos mágicos para canalizarem o seu poder, como Harry Potter, que precisa da varinha. Sem a varinha, os bruxos não conseguem fazer magia, eles não conseguem, enfim, trabalhar a sua magia. Em Harry Potter, as bruxas, né, ou os bruxos, enfim, bruxos, bruxas, tô querendo dizer a mesma coisa, tá? Eles precisam da varinha para canalizar os seus poderes e eles precisam ir para uma escola, tem vários passos, não é assim da noite pro dia que eles aprendem a usar a magia, não. É uma coisa um pouquinho mais complexa. Em outras histórias, as bruxas, elas meio que nascem sabendo usar os seus poderes e é bem simples. Então, vai depender da história que você tá lendo. Então, vou dar enfoque aqui a alguns filmes e séries que abordam bruxas. Vou ter aí um outro vídeo dando continuidade a esse assunto, mas vou falar aqui de algumas bruxas em alguns filmes, séries, livros, whatever, tá bom? Em João e Maria, os Caçadores de Bruxa, eles dizem que quando uma bruxa resolve usar magia maligna, ela não tem como esconder isso, que essa maldade, que essa deturpação do equilíbrio, por assim dizer, acaba aparecendo de forma física. Então, ela acaba ficando feia. Aquela velha ideia de que a bruxa é aquele ser horroroso, decrépito, com a vergonha no nariz. Então, que ela não consegue esconder isso, que é como se a magia maligna, a magia que faz mal para as pessoas em benefício próprio, de forma egoísta, não pudesse ser escondida, que fosse como uma espécie de câncer que, enfim, vai comendo ali o seu hospedeiro aos poucos e que aparece ali de uma forma física, tornando as bruxas que usam magia maligna em criaturas horrorosas. Por outro lado, em As Jovens Bruxas, garotas comuns, garotas normais, que não nasceram sendo bruxas, evocam ali um certo poder depois de ler um certo livro. Elas começam ali a utilizar esses poderes e tudo vai bem, até que elas começam a utilizar esses poderes em benefício próprio e, enfim, para fazer coisas com outras pessoas ali que um dia fizeram bullying com elas, que maltrataram, que rejeitaram. Então, quando elas começam a, enfim, usar os seus poderes de maneira maligna, por assim dizer, as coisas começam a se complicar e as garotas vão meio que perdendo ali o seu raciocínio, a sua cabeça. E uma delas resolve parar com tudo isso, enfim, abdicar das forças malignas, por assim dizer, e tenta ir contra as amigas, mas as amigas já estão completamente, enfim, perderam a noção total e vão ali tentar impedir essa outra amiga, inclusive tentando fazer ela ficar louca. Mas não é isso o que acontece e eu vou tentar não dar spoiler desse filme. E, enfim, vocês estão vendo aí que usar magia maligna sempre tem um contra ali. Outro filme que aborda as bruxas de uma maneira também completamente diferente, mas mais ou menos com consequências, por usar o problema, é The Covenant, ou O Pacto, como foi traduzido para o português bem porcamente, porque
enfim, né, não vou nem comentar que o pacto dá uma conotação completamente errada pro filme, que não tem nada a ver com isso que vocês estão imaginando. Mas, em Covenant, são 4 jovens homens que têm poderes ali bem grandes ali, que eles descendem ali de famílias muito poderosas e que apesar de, enfim, não dizer ali claramente com todas as letras ali, as famílias dele meio que foram caçadas durante a caça às bruxas. E eles fizeram ali um pacto, um tratado, enfim, de não mostrarem os poderes para ninguém, de manterem os poderes em sigilo para o bem deles, para se protegerem, enfim, para que coisas piores não acontecessem. E dentro, enfim, da trama dessa história, eventos sobrenaturais começam a acontecer e eles não entendem muito bem o que está acontecendo e eles são sempre, enfim, sempre dizem para que eles não usem os poderes de maneira leviana, porque quanto mais eles usam os poderes, mais eles vão querer usar e o uso dos poderes de maneira desordenada, de maneira louca, causa uma espécie de vício e alguns efeitos ali físicos não muito interessantes. Eles meio que envelhecem mais cedo, eles perdem ali parte da vida deles quando eles usam a magia. Então, se eles usam muito da magia deles, eles vão envelhecer mais rápido, enfim, vão morrer mais rápido. Então, os poderes têm que ser usados ali com muita sabedoria, enfim, não serem jogados fora. Então, vocês viram aí que eu dei 3 exemplos aí bem diferentes e nesses exemplos aí nós temos 3 tipos de magia completamente diferentes. Se eu ficasse aqui, eu teria 300 filmes em que abordam aí a magia, a bruxaria, os poderes de forma completamente diferente. Vou ter mais indicações de filmes e séries, enfim, no meu IGTV. Vou fazer um vídeo só com indicações de vídeo sobre livros, filmes, séries sobre bruxas, tá? Então era isso que eu queria falar com vocês, não importa como sejam as bruxas, elas estão aí antes da gente, provavelmente elas continuarão aí no nosso imaginário, nas histórias ou mesmo na vida real, para sempre. Aí existem algumas pessoas que dizem praticar bruxaria, enfim, algumas pessoas que acreditam ferrenhamente nos poderes da natureza e que, enfim, que não podem ser usados de maneira leviana, que se dizem bruxas, bruxas boas, bruxas que querem coisas boas, enfim. Nem vou entrar nesse mérito, mas existem essas pessoas. Mulheres inocentes foram acusadas de bruxaria sem ter feito absolutamente nada. Mas, enfim, as bruxas estão aí no imaginário, nos contos, nas cantigas, nas fábulas, normalmente sendo aquelas criaturas malignas, mas nem sempre, e que podem aí ser boas ou más de usar o seu poder para o bem ou para o mal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar com os amiguinhos para que esse vídeo chegue mais longe, comentarem para o YouTube ver que vocês gostam do vídeo para ele indicarem mais vídeos meus, né? E pedir para vocês me seguirem nas redes sociais, porque como eu disse, vai ter a continuação desse vídeo lá nas redes sociais, no meu IGTV. E vou falar um pouquinho mais sobre outros filmes e séries que talvez vocês possam gostar e que podem aí inspirar vocês, quem sabe, né? Então é isso, galerinha. Muito obrigada. Tchau!